de vocês. Eu acho que é importante as pessoas entenderem também quem são vocês. Eu vou falar um pouco de mim, e conforme cada um for falando, fala um pouquinho quem são, da onde veio, né? Só para contextualizar. Eu sou Thaís Custódio, eu sou economista de formação, sou moradora da Maré e trabalho numa instituição chamada Rede da Maré, que desenvolve trabalho em diversas áreas, mas uma das áreas que me convidaram para trabalhar e que eu tenho desempenhado um papel importante é dentro do campo da segurança pública. A gente tem um eixo de trabalho para discutir segurança pública no território e estava na coordenação há bem pouco tempo de um projeto chamado De Olho na Maré, que é um projeto que faz monitoramento dos dados de segurança pública no território. E atualmente continuo trabalhando com dados, mas não só de segurança pública, então passei para um outro setor que abrange todas as bases de dados que tem dentro da instituição. Eu sou um economista e participei do pré-vestibular da própria instituição, então eu costumo dizer que eu sou prata da casa, né? Fui aluna, fui para a universidade e voltei para poder trabalhar dentro do território que eu nasci, cresci e continuo lá. Tá bom? Então, vou passar aqui, primeiras damas, então vou passar aqui para a Silvia Ramos, para ela falar um pouquinho. Uma coisa importante, 15 minutinhos de fala para cada um, tá bom? Para a gente não ficar muito longo. Tem um microfone assim em pé, não? Não. Obrigada, Flávia. Bom, eu tinha trazido uma apresentação, mas eu não vou fazer não. Só vou mostrar um gráfico dessa apresentação, que eu acho que a gente está num ambiente assim mais menor e com mais íntimo e com menos gente. Então, não vou fazer uma apresentação nem longa nem formal. Eu sou Silvia Ramos, eu sou cientista social e há 20 anos nós criamos, Julita Lengruber, Bárbara Musumeci, Leonarda Musumeci e eu, criamos na Universidade Cândido Mendes um centro de estudos sobre segurança e cidadania. Há 20 anos, segurança já era um tema do Rio de Janeiro, muito forte, muito importante. E a gente vem fazendo pesquisas ao longo desses anos, pesquisas e projetos, sempre com uma combinação de um centro de pesquisa. Tive a oportunidade de conversar com a Glorinha e com o Bruno sobre isso, né? Com uma pegada que é uma combinação de rigor acadêmico, metodológico e científico, mas sempre com uma preocupação de impacto de resultados. Então, nós não somos um centro de formação acadêmica de excelência como a UERJ, a pós-graduação da UERJ, que forma gerações de mestres e doutores. Nós fazemos uma coisa que a gente chama de pesquisa aplicada. Pesquisas utilizando métodos e rigores que se usa nos meios acadêmicos e que podem ser, digamos, compartilhadas, mas sem que sejam pesquisas teóricas, que tenham impacto. E nós radicalizamos esse projeto no ano passado, quando nós criamos o Observatório, no ano passado, da Intervenção, que era um pouco a seguinte ideia: vamos monitorar e olhar a segurança pública e o que estava acontecendo na intervenção todos os dias. Monitorar, contar e definir o que nós vamos olhar, contar, contabilizar e rapidamente, sem esperar, rapidamente publicar as coisas mais importantes. Então, é um projeto de monitoramento, análise e de comunicação. E o projeto e a intervenção acabou, nós fizemos a nossa parte, disputando uma narrativa sobre o que foi a intervenção no Rio de Janeiro e criamos agora um observatório da segurança pública. E, a pedido da Fundação Ford, que está apoiando esse projeto, disse o seguinte: tudo legal, ótimo,
já vimos que isso tem impacto no Rio de Janeiro, mas por que vocês, enquanto não fazem isso no Rio de Janeiro, não criam também uma experiência de criar observatórios em outros estados? E nós, então, estamos fazendo parceria com núcleos de pesquisa de universidades e entidades da sociedade civil no Ceará, em Pernambuco, em São Paulo e na Bahia. No Ceará, por exemplo, o nosso parceiro é o LEVE, que é um laboratório de estudo da violência, até bem mais tradicional do que o SESEC, né, criado pelo César Barreira e tudo mais. Então, em cada lugar, nós temos um parceiro que faz o monitoramento junto com a gente treina, a gente tem a mesma base de dados, a gente tem o mesmo tipo de monitoramento, então o monitoramento é todos os dias, diário, tem equipes de pesquisa que fazem isso, mas a análise, o que significa tantos feminicídios no Ceará? Não somos nós aqui do Rio que nós vamos dizer, porque esses números, se a gente for pegar os números da polícia, já tem no anuário estatístico, os números das polícias. Mas racismo, que é um problema da violência muito forte e que a gente fala muito pouco. E quando você vai olhar os números das polícias, não tem nem... Tem vários estados que tem 0 de racismo e injúria racial. Nem classificam. As polícias nem registram isso. No Brasil inteiro tem 5 ou 6 mil casos de racismo e injúria racial. Onde é que está, né? Então a gente monitora muito homicídio e embaixo dessa ponta do iceberg, ali na base, a gente tem dinâmicas de violência que a gente está procurando monitorar, né? Para falar hoje sobre Rio de Janeiro, eu queria só mostrar uma coisa do Brasil. Você pode passar os slides, por favor? Vai passando aí. Só queria mostrar uma coisa do Brasil que tem a ver com... que é preciso falar. Pode passar. Pode passar. Pode. Pronto, pode parar. Esse mapa tem a ver, esse gráfico tem a ver com uma coisa que, inclusive, hoje está sendo discutida. O laser é aqui na ponta? Que hoje está sendo discutida. Isso aqui é a taxa de homicídios só de pessoas do sexo masculino por idade, a taxa. Aqui crianças de 0 a 4, aqui começa a adolescência, 10 a 14. E aqui vem a juventude e aqui as faixas mais velhas. Vocês não estão vendo aí a distância, 44, 49, 50 e tal. Olha o que acontece com a taxa de homicídios de jovens negros no Brasil. Isso aqui são dados da saúde, não são dados da polícia, são dados do Ministério da Saúde, do DataSUS, como a Thaís sabe muito bem, porque ela acompanha isso, ela tem pesquisas sobre isso. A Redes da Maré acompanha isso. Olha o que acontece, vem as crianças brancas e negras aqui nessa faixa de idade. Quando chega a 10, 11, 12 anos, começa a aumentar. Olha, gente, a taxa de homicídios do Brasil é de 25 a 28 por 100 mil habitantes. É uma das mais altas do mundo. Aqui, nessa idade, já está em 50 por 100 mil. Quando chega nessa idade, vai para mais de 200 por 100 mil. A taxa de homicídios do Brasil é de 28 por 100 mil e é uma das mais altas do mundo. Está entre lá a quinta, sexta, a sétima mais alta do mundo. Do mundo. O Brasil tem 65 mil, agora esse ano vai cair para uns 50 mil homicídios, número absoluto. É um dos mais altos do mundo, talvez o maior número absoluto do mundo. A taxa do Brasil é entre as 6 ou 7 mais altas do mundo, mas com 28 por 100 mil. Só para vocês terem ideia, 28 por 100 mil. Porque se eu falar assim, a taxa de mortalidade infantil, a gente não está habituado, né? Se eu disser que é 2 ou 20 ou 25, mas a do Brasil é 28 por 100 mil. A de Portugal é 0,8 por 100 mil. A da França é 1 por 100 mil. A do Japão é 0,00 por 100 mil. Tá? As taxas. A dos Estados Unidos é 5 por 100 mil. A do Brasil é 28. Vamos dizer 30 por 100 mil. A de jovens negros do sexo masculino, nessa faixa aqui de 15 a 24, é de 200, quase 250 por 100 mil. Então, assim, isso que está, na verdade, é isso que está na base de todas as análises sobre segurança pública, violência e segurança pública no Brasil e, em especial, no Rio de Janeiro.
Pode passar agora, por favor. O que acontece no Rio de Janeiro é que pode ir passando, por favor. Pode passando, pode passar. Volta um. Volta um, por favor. Esse aqui, ó. Só para vocês verem. Taxa de homicídio, isso aqui é a cidade do Rio de Janeiro, não é estado, tá? Olha aqui a Zona Sul. É uma taxa baixinha. Olha outras áreas do Rio de Janeiro. Nona ISP, aqui 22 é a Maré. Aqui é Complexo do Alemão. Nona ISP é ali a área do Novo Batalhão, Rocha Miranda e tal. Olha aqui. Pode passar. A desigualdade dentro da cidade. Pode passar. Pode passar. Pode passar, por favor. Pode parar. Esse aqui são a ISPs do estado do Rio de Janeiro. Áreas do estado do Rio de Janeiro. Olha a diferença. Isso aqui é números absolutos, tá? Olha a diferença de homicídios dolosos em Copacabana, no Leblon, Botafogo, Nova Iguaçu, São Gonçalo. Mortes decorrentes pela polícia, 10, 25, 160. Mas aí, ó, roubos de rua. Aí você fala assim, tudo bem, nas áreas mais ricas, morre-se menos, e nas áreas mais pobres, morre-se mais. Nas áreas mais pobres, mata-se mais. A polícia mata mais. Aí você fala, mas eu sei que nas áreas mais ricas, eles têm mais crimes contra o patrimônio, né? Não é. Não é verdade. Olha a desproporção. Em Copacabana, houve 899 roubos de veículo. E no mesmo período em São Gonçalo, teve 12 mil. Aqui teve 11 mil. 11 mil. Roubo de rua, aliás, desculpe. Roubo de veículo em Copacabana, em um ano, teve 24 veículos roubados. 24 veículos roubados. Por isso que quando fala assim, colocou câmeras, nós baixamos a metade os roubos de Copacabana. Não é que isso não seja importante. É importante, mas você passou de 24 para 12, tá? Agora, olha aqui, roubo de veículo na área de Costa Barros, 41. Área do 41, do batalhão do 41. 5.800. Olha aqui em São Gonçalo, 6. Em Nova Iguaçu, 5 mil. Roubo de veículo, gente, veículo é um dos poucos, talvez o único crime contra o patrimônio que não tem subnotificação. Porque os veículos estão associados a um nome. Mesmo quando o veículo não tem seguro, a tendência é da pessoa ir fazer registro na delegacia. Porque você não pode deixar um veículo no seu nome sendo dirigido por alguém que pode vir a cometer um assalto, etc. Então, tem pouca subnotificação. Isso aqui é muito próximo do que possivelmente está acontecendo, embora seja só roubo de veículo. Roubo de rua, não. Isso aqui é muito subnotificado. Quanta gente aqui já teve o celular roubado e não foi à delegacia da queixa? Roubo de rua é roubo de carteira, de relógio, de celular. Então, aqui é muito subnotificado. Mas olha aqui a diferença. Então, agora pode passar, que eu já estou encerrando. Já está no final, né? Provavelmente. Pode parar. Volta um, deixa eu ver, por favor. Pode passar. Obrigada, pode parar aí. E essa é a característica da segurança pública do Rio de Janeiro. De todas as características, já há muitos anos, mas no ano passado isso se acentuou com a intervenção e nesse ano se acentuou mais. Isso aqui são dados... desculpe. Eu mexi aqui no negócio. Volta lá. Isso aqui se acentuou mais, são dados de operações policiais e de patrulhamentos no ano passado e nesse. Pode passar, por favor. A política de segurança no Rio de Janeiro, das polícias no Rio de Janeiro, se tornou, já há alguns anos, depois do fim da debacle das UPPs, já se tornou há alguns anos uma política de operações. E essas operações estão concentradas aonde? Nas áreas onde predominam aqueles jovens. São operações baseadas na guerra às drogas e no varejo do tráfico. Então, são operações para combater o varejo do tráfico de drogas. E são todas, portanto, não são todas, mas são tipo 90%, nós temos isso mapeado, ou em favelas, ou em áreas da região metropolitana, próximas de favelas, como São Gonçalo, áreas de Nova Iguaçu, etc. E essas operações
Pode passar, por favor. Olha aqui onde elas são concentradas. As novidades são operações em Campos, São Gonçalo, Niterói, e aqui mostrando 54 na região metropolitana e 31 em Barra Mansa. Aqui, por exemplo, aqui é a cidade, né? 364. Em Campos, 69. Em Barra Mansa, 62. E assim vai. Esse aqui é um mapa só indicativo pelas cores. Pode passar. E essas operações se tornaram, neste ano, mais frequentes pelo nosso monitoramento, mais letais. A proporção de haver um evento letal em operações esse ano de 2019, do que nós estamos monitorando, é 54 vezes maior, é 54% mais do que no ano passado, de haver letalidade, e as operações são, eu acho que, eu acabei de escrever isso num artigo na Folha de São Paulo, eu nem me lembro, acho que era 34% a mais de operações do que no ano passado, e 50 e poucos por cento mais do que de letalidade. Então, esse é um quadro, é o quadro da segurança no Rio de Janeiro. Onde tem programas de prevenção de violência no Rio de Janeiro? Não tem nem secretaria de segurança mais. Não tem programa. Não tem secretaria de segurança. Não tem um lugar que faça análise da segurança pública. Avaliação, Flávia. Por quê? Você tem políticas de duas polícias. Você tem uma secretaria de polícia militar e uma secretaria de polícia civil. O que faz a polícia militar? Operação. O que faz a polícia civil? Operação e inteligência. Mas como operação se tornou uma prioridade de governos anteriores e principalmente deste governo, o governador do Rio de Janeiro, assim que iniciou o mandato, sobrevoou Angra dos Reis, dando tiro no helicóptero da Polícia Civil. Não foi de um helicóptero da Polícia Militar. Então, isso também contaminou a Polícia Civil. Realmente, operações de inteligência, se estão havendo, a gente não sabe. Realmente, isso é normal, porque você não é para você saber. Nós estamos fazendo, sei lá, mas a gente vê, por enquanto, muito poucos resultados. E vê um tratamento para a temática dos grupos armados locais, que é o grande problema do Rio de Janeiro, grupos, há muitas décadas, grupos armados locais portando armas longas, fuzil, que se usa dentro de rua de bairro no Rio de Janeiro. Só tem no Rio de Janeiro isso, no Brasil inteiro. Não tem mais em nenhum outro lugar do Brasil. E não tem também em nenhum outro lugar do mundo, fora algumas exceções. Grupos armados ligados à criminalidade do comum, normal, não é grupos guerrilha religiosa, nem palestina, nem coisa, é criminalidade, é para vender droga, é para cobrar dinheiro de segurança, é para ganhar dinheiro usando fuzil. E a polícia entra usando fuzil. E a gente então tem essa política de tiroteios e de confrontos, e isso aumenta as operações, etc. Então, a nossa avaliação sobre as políticas de segurança no Rio de Janeiro é essa, sobre violência no Rio de Janeiro. E o que está na base disso, é aquele primeiro gráfico que a gente viu, de uma naturalização e de uma banalização. Nós estamos convivendo, aquele gráfico não começou ontem, nós no Brasil somos racistas, e o que está na base das políticas de segurança e dos problemas de violência no Brasil é uma coisa chamada racismo. O Brasil se acostumou, naturalizou e banaliza as mortes de jovens negros, que são a grande maioria dessa montanha de homicídios. Como disse outro dia a Flávia Oliveira, falou assim, como é que ela falou? O Brasil é uma agência funerária, né? Como é que ela falou? Uma coisa assim? No filme falou assim, o Brasil, nós somos uma agência funerária, a gente fica recebendo cadáver e contabilizando o cadáver. Esse grande cemitério, que é o Brasil, todos os anos, que a gente vai empurrando, quase todos jovens, quase todos negros, todos do sexo masculino, dos 100 que morrem, 97% são do sexo masculino, as mulheres que morrem, uma parte expressiva, são de violências interpessoais,
ligadas a isso que se chama feminicídio, né? E a gente vai convivendo com isso. O que acontece no Rio de Janeiro é uma hiperradicalização desse fenômeno. É uma hiperradicalização desse fenômeno, onde garotos armados seguram o fuzil em áreas da cidade, em favelas, em áreas da região metropolitana, e a polícia armada entra com o fuzil e atira. E a novidade neste governo, que começou em 2019, é que além de entrar de fuzil e de caveirão, de blindado, e atirar de dentro do blindado às cegas, o que sempre fizeram, agora atiram de cima de um helicóptero. Os que menos ficam aterrorizados com helicópteros são os caras que estão de fuzil lá embaixo, porque eles se escondem. Quem mais se aterroriza com o helicóptero atirando é aquela parte da população que nem está ligada àquele confronto, né? Então, esse é um cenário e assim, a nossa avaliação no observatório é que a base disso é uma política de segurança racista que faz, nas favelas do Rio de Janeiro, aquilo que não faria nem por um minuto nas áreas abastadas e brancas da cidade. Então, assim, basicamente, o principal do que eu tinha que falar é isso. Vou passar a palavra para a Thaís. Obrigado. Obrigada, Silvia. Obrigada aí, viu? A Silvia aqui estava falando e meu telefone aqui pipocando. E eu dei uma olhada, porque a gente está desde 4h40 da manhã tendo uma operação na Maré. E essa madrugada. E um dos motivos de eu ter chegado atrasado foi isso, porque eu estava presa dentro da Maré, dentro do prédio da rede, enquanto a polícia militar voltou para o território e incessantemente com tiros. Eu não sei nem expressar aqui para vocês o sentimento, porque ninguém tem ideia do que é acordar com um tiro. Ninguém tem ideia do que é acordar com um helicóptero dando rasante. E muito menos acordar com esse rasante dando tiro. Porque essa é a política atual do governo. Bom, como eu vim para mediar, não é para fazer uma fala, vou passar. Estou brincando. Vou passar para o Everton. Posso usar o microfone também? Posso falar aqui? Alô? Tá solto aqui. Alô? Bem, pessoal, primeiro queria, antes de mais nada, aqui agradecer o gentil convite aqui da Rede Pro Rio, aqui do Conselho de Economia, Bruno, fazer uma saudação muito especial aqui. Para mim, hoje aqui é um dia de fato muito especial, por ter a oportunidade de dividir a mesa com esses dois verdadeiros gigantes no debate da segurança pública. Eu de verdade, eu estou aqui, acho que mais para aprender com eles, do que de verdade para discutir o tema, que eu sou um entusiasta aí, eu acompanho o trabalho tanto do João Trajano quanto da professora Silvia. Também saudar aqui a nossa companheira Thaís. E dizer para vocês assim, sobre a importância da gente estar discutindo esse tema. Aliás, me apresentar para vocês também. Meu nome é Everton. Eu até pedi para fazer uma correção. Eu sou pesquisador do Laboratório de Governo da UERJ. Estava lá como programa de pós-graduação, parecia que era o professor do programa. Na verdade, eu sou um pesquisador do Laboratório de Governo. Mas, antes disso, eu sou policial civil. Policial civil, servidor público há 16 anos. Entrei na Polícia Civil com 22 anos de idade. E hoje estou aí, chegando quase aos 40, estou com 39. Então, tenho uma grande experiência aí, do ponto de vista do trato da segurança, como participante ali na atuação da polícia. E também sou um pesquisador do fenômeno da criminalidade, do fenômeno da segurança da questão da segurança pública como política pública. Então, nesse sentido, saúdo aqui a oportunidade que está sendo construída. A segurança pública hoje é um dos temas que mais gera interesse na população brasileira.
quase todas as pesquisas de opinião que são feitas trazem a segurança como primeiro ou segundo interesse da população brasileira, o que mostra que esse tema é um tema recorrente no debate público, mas que, infelizmente, mesmo as pessoas tendo um interesse maior, a gente não consegue sair dessa grande prisão que se tornou a questão da segurança pública, quase sempre discutida a partir de perspectivas que tangenciam verdadeiramente o tema e que não fazem um aprofundamento, como a gente muito bem acabou de assistir aqui, a professora Silvia trazendo dados que podem, de verdade, construir uma política de segurança consistente. E aí eu começo aqui, de fato, a minha fala como policial, e aí mais um detalhe. Eu sou um policial civil e que também nasceu num dos territórios populares do Rio de Janeiro. Eu nasci naquela que é muito conhecida pela população brasileira, pelos belos versos dos sambas, né, que é o Morro da Mangueira, a favela da Mangueira. Nasci lá e morei lá até cerca de 15 anos de idade. Portanto, conheço muito as violações praticadas pelo Estado brasileiro através das suas polícias e também conheço a dimensão enquanto servidor da segurança pública. Tanto no sentido de conhecer essas violações, mas também no sentido de, muitas vezes, esses operadores e profissionais da segurança pública serem observados pela sociedade com certo, muitas vezes até com certo descaso, com uma certa preocupação, o que é muito natural pela história das polícias no Brasil. Mas, então, eu não gosto muito de utilizar a questão do lugar de fala, porque eu acho que isso é muito excludente. Eu acho que qualquer um que estude algo tem capacidade de falar sobre aquilo, mas eu sempre faço questão de me posicionar aí. E aí eu acho que o debate da segurança, a gente precisa romper. O Luiz Eduardo Soares fala um negócio num livro dele que eu acho super interessante. Ele diz o seguinte, que a gente precisa romper com um pacto nefasto que existe no debate da segurança pública brasileira, entre a direita e a esquerda brasileira. A esquerda brasileira, aliás, a direita brasileira, ela, quando discute o fenômeno da insegurança, os modelos de segurança que ela defende a manutenção desse modelo de segurança que está aí, porque é um modelo que garante privilégios, é um modelo que não atinge, não resolve os problemas aí de falta de inclusão social, né? A gente aprisiona o debate da segurança no gueto, né? A segurança pública ela é feita somente para a gente fazer a operação lá na favela. Então, a direita brasileira, para ela, isso satisfaz, né? Porque ela fica numa posição muito confortável representando as elites nacionais. Por outro lado, a perspectiva da esquerda brasileira, também no debate da segurança, é aprisionada. Ela fica fazendo um debate, muitas vezes, que é um debate sem um fundamento mais concreto. E, às vezes, verdadeiramente discutindo teses extremamente abstratas, especialmente porque ela fica aprisionada nos velhos fantasmas das perseguições cruéis, sanguinárias, que aconteceram a partir do golpe civil-militar de 1964. E aí, a gente deixa de poder apresentar um debate de segurança pública mais progressista, porque a gente acaba ficando com medo e cria alguns fetiches quando a gente vai debater a questão da segurança que não atendem àquilo que a sociedade espera, que é construir uma política pragmática e uma política de respeito a direitos, mas uma política pragmática e que liberte a sociedade brasileira dessa tragédia que a gente vive quando a gente fala da segurança pública, porque é uma verdadeira tragédia. E aí eu trago alguns números aqui, que acho que são números que a gente tem que conhecer um pouco. Por exemplo, não tem como discutir segurança no Brasil sem entender o fenômeno das cidades brasileiras, né? Eu peguei um dado numa palestra que eu fui, de 1930 a 2010, a população urbana nas cidades brasileiras, ela aumentou cerca de 15 vezes. Obviamente, isso vai impactar no modelo de segurança. Essa ampliação nas cidades brasileiras se deu de forma completamente desestruturada, sem qualquer tipo de planejamento. 50% dos domicílios no Brasil não têm saneamento básico. 70 milhões de domicílios urbanos no Brasil foram construídos, e 80% foram construídos com as poupanças das próprias famílias. O Estado brasileiro não criou uma política, por exemplo, de habitação. 20% da população
Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, precisa fazer um percurso de 2 a 3 horas no caminho casa-trabalho, né? A Gávea tem um IDH próximo ao da Noruega. A favela onde eu nasci, né, para fazer pegar aí o rap, ela tem um IDH próximo a dos países mais pobres da África. Então, a primeira questão que a gente tem que colocar é o seguinte: incorporar no debate da segurança a perspectiva que, enquanto o Estado brasileiro não se fizer presente de forma igual em todo o território, a gente vai continuar chovendo no molhado, se a gente discutir a segurança pública só numa perspectiva também tecnicista e olhar esse fenômeno de forma estanque. A gente precisa construir um olhar mais aprofundado sobre a iniciativa, a participação do Estado na resolução desse problema. Alguns dados também que me chamaram muita atenção. O seguro de carro na Zona Norte do Rio, um carro popular, em média, ele custa R$ 5.700. Na Zona Sul, R$ 1.500. O roubo de cargas causa impacto aqui na economia da cidade do Rio de Janeiro de cerca de 2 bilhões ano. As UPPs, cada policial nas UPPs custava em média 5 mil por mês. Um aluno no MEC, registrado no MEC, ele custa em média 2 mil por mês. E aí é um debate que a gente quer fazer. E aí eu não tenho, inclusive na presença do professor João Trajano aqui, como não citar, por exemplo, uma frase aqui do grande governador Leonel Brizola, que dizia o seguinte, que cada escola que se abre é uma cadeia que se fecha. E aí a gente tem que discutir, inclusive, quem é que a gente está prendendo nesse país. Porque o Brasil hoje já segue, ele já é o 3º país do mundo que mais encarcera, a gente já tem mais de 700 mil presos, e ele caminha rapidamente, talvez, para se tornar o 2º ou o 1º país. Mas aí a gente tem que discutir o seguinte, quem é que a gente está prendendo, né? Onde estão acontecendo essas operações? Eu, por exemplo, em 17 anos na Polícia Civil, eu não recordo efetivamente a vez que eu tenha entrado num prédio da Zona Sul do Rio de Janeiro para fazer uma prisão. Agora, eu recordo as muitas e muitas e muitas vezes que eu tive que ingressar nos territórios populares das favelas, às vezes 2 ou 3 vezes no mesmo dia, trocando tiro, né, colocando a minha vida em risco e colocando a vida de outras pessoas em risco para fazer segurança pública. E não transformar nada num período de 17 anos. Assistindo cotidianamente policiais sendo mortos de um lado e muitas vezes pessoas que não têm nada a ver com conflito urbano, tráfico e polícia sendo mortos de outro lado. Que é aquela velha história, policiais pobres sendo mortos de um lado e assassinando do outro lado as pessoas pobres e negras, especialmente a juventude. Sobre essa questão dos presos, a própria ministra Carmen Lúcia, quando presidia o STF, ela trouxe um dado que dizia que um preso custa no Brasil 13 vezes mais do que um aluno na escola. E aí a gente vai discutir o seguinte, qual é o Estado que a gente quer? Qual o Estado que a gente quer? Não dá mais para a gente ficar produzindo segurança pública utilizando as mesmas velhas fórmulas que a gente vem utilizando até hoje, porque elas simplesmente estão derrotadas. Elas não deram certo. Não adianta o governador do Rio de Janeiro dizer que ele vai comprar luneta para colocar em cima do fuzil, né, para fazer conflito dentro do território popular, se o Rio de Janeiro ainda tem hoje 20 mil vagas a menos do que deveria ter para estudantes de ensino médio, gente. Os números não fecham. E aí a gente vai ficar reproduzindo o tempo todo essa lógica dantesca, verdadeiramente dantesca, de assassinatos cotidianos na nossa cidade, né? O que se reproduz, e aí estou trazendo para a questão do Rio de Janeiro, o que se reproduz em todo o país. Infelizmente, o Estado brasileiro ele escolheu uma determinada parcela da população para justificar, inclusive, a existência do aparato bélico do Estado brasileiro, mas ele escolheu uma determinada faixa da população para ele produzir violência contra ela, para ele encarcerar essa população, para ele matar essa população. Essa é a realidade da perspectiva da segurança pública que a gente tem hoje no nosso país. Escolher o inimigo, né? Exatamente. E aí entra na lógica do quê? Daquele direito penal do inimigo, que muita gente deve conhecer já. Por quê? Porque tem um outro fenômeno que, se a gente vai discutir segurança pública de forma ideal,
moderna, contemporânea, a gente tem que olhar para o resto do mundo e verificar um outro fenômeno que aqui no Brasil caminha na contramão, que é o quê? A militarização da política de segurança. O professor Silvia Ramos falou aqui perfeitamente. A gente trabalha o tempo todo em cima de operações. E aí eu pergunto para vocês, eu sou da Polícia Judiciária. Sou da Polícia Judiciária. E aí eu posso até tomar uma punição, porque eu vou falar, mas não vou deixar de falar, não. Vocês acham que alguém investiga? Né? Vocês acham que alguém investiga com um giroflex em cima da viatura, escrito polícia do lado no carro, vestido com um uniforme, cinza com a calça preta de coturno, investiga um homicídio dessa forma? Não, gente, no mundo inteiro, a polícia investigativa, ela trabalha de forma velada, disfarçada. A arma que o policial civil usa é diferente, a pistola que a polícia civil usa é diferente da pistola da polícia militar, ela é menor, porque a gente precisa de um armamento velado. Só que no Rio de Janeiro isso se tornou uma coisa de outro mundo, porque fazer a política de segurança para a Polícia Civil no Rio de Janeiro é colocar os policiais civis para fazer ronda. Só que isso não é papel da Polícia Civil. E esse fenômeno vem contaminando, inclusive, outras instituições civis. E aí eu sempre faço uma chamada no debate da desmilitarização, que é fundamental, dizendo o seguinte: toda hora a gente escuta alguma palavra de ordem, acabar com a polícia militar e tal. A gente tem que acabar com a militarização dessas instituições. Sabe por quê? Quando a gente olha para a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, ela é tão militarizada quanto a PM. Aliás, ela foi estruturada na mesma lógica da Polícia Militar. Vocês sabiam que no outro dia a Guarda Municipal do Rio de Janeiro estava fazendo curso de paraquedismo? E aí eu fico imaginando, para que a Guarda Municipal está fazendo curso de paraquedismo? Eu fico imaginando eles pegando aí um caça, né, o KC-280 da Embraer, né? Felizmente a Embraer vendida aí de forma covarde pelo Estado brasileiro, mas pegando ali aquele bombardeiro e tal, entrando uma patrulha da Guarda Municipal para pular na cabeça dos camelôs. Né? Só pode ser para isso, gente. Porque eu não consigo entender como é que pega uma guarda civil e faz com que ela seja imagem e semelhança da polícia militar. Então, quando a gente fala do debate da desmilitarização, não é só para a polícia militar. É para, inclusive, instituições que já são civis, mas que se inseriram numa lógica da militarização. E o treinamento do militar é extremamente diferente do treinamento que a gente espera de uma polícia cidadã, democrática, que é a polícia que deveria funcionar no Brasil. E qual é esse treinamento? O militar está na lógica da guerra. Na guerra você aniquila o inimigo, você mata o inimigo. Você não tem compromisso de prender o inimigo. Numa sociedade democrática, aqueles que praticam crimes, né, delinquentes, fora da lei, do jeito que vocês quiserem chamar, a Constituição diz que o trabalho do policial é ir lá e conter, prender. Eu não entrei na polícia para matar ninguém, para assassinar ninguém. Pelo contrário, eu entrei na polícia para garantir a liberdade das pessoas. Né? Eu entrei na polícia para garantir a liberdade das pessoas. E isso é uma coisa que a gente tem que trazer muito com a gente. Né? E, inclusive, construir uma lógica no aparato policial, nos servidores da segurança pública, nos trabalhadores da segurança pública, diferente da que está aí hoje. E aí eu chamo a atenção nessa militarização para uma decisão recente do ministro Alexandre de Moraes, quando as polícias Polícia Civil vai fazer greve, que nega hoje o direito de greve aos policiais civis, equiparando os policiais civis a policiais militares. Nós somos servidores civis. E aí, voltando lá na questão de um debate mais progressista, é óbvio que a polícia ela tem que atuar de forma a conter o fenômeno da criminalidade. Mas não adianta tentar fazer isso sem discutir algumas coisas anteriores. Grande parte do fenômeno da criminalidade, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, é fruto da incapacidade do Estado de prover condições melhores de equidade, de inclusão social. E é lógico que vão existir crimes, que a gente vai ter que conter. E aí, quando eu falo dos progressistas, eu falo o seguinte, porque também no campo progressista, o pessoal parece que tem medo a polícia, né, quando a gente constrói o Estado brasileiro, o Estado Nacional, a gente dá legitimidade para a construção, né, para ali o exercício regular da força, né, o exercício legítimo da força por parte do Estado, para acabar com o conflito social. E aí a gente não pode ter medo, por exemplo, da polícia, porque a polícia usa arma.
O professor usa a caneta. O policial, legitimamente, para impedir que uma pessoa mate outra, ele tem um exercício regular de usar a arma. Obviamente, a gente não vai defender e não vai esperar que esse policial use a arma violando direitos. Aliás, a gente tem que cada vez mais caminhar na segurança, no sentido da segurança dos direitos. Esse é um grande tema também, um grande debate que a gente está fazendo. Mas o policial ele tem que exercer, dentro da sua condição legal e democrática, constitucional, muitas vezes a utilização da força. Isso não é pecado. E a gente não tem que criminalizar esse agente do Estado. E aí, para finalizar, eu quero citar aqui também, para mim, um dos grandes construtores de uma política de segurança que eu, pelo menos, vislumbro como uma política avançada, que foi o ex-comandante da PM, o coronel Nazaré Cerqueira. Aliás, primeiro comandante negro das polícias militares no Brasil. O Nazaré, ele dizia que quando a gente vai discutir a segurança, que a gente precisa antes construir, era o que ele falava, construir uma nova ordem pública. E ele dizia que essa nova ordem pública era a junção de duas outras ordens, uma ordem social e uma ordem política. E aqui vou caminhar para finalizar. O que é a ordem social? A ordem social é a garantia, de fato, da presença do Estado em todas as regiões da nossa cidade, né? É construir políticas de equidade, políticas de inclusão, né? E aí, para mim, não existe maior política de inclusão, quando a gente debate segurança, do que a garantia de uma oportunidade igual no momento de saída das pessoas. Isso se dá com a garantia da escola pública de qualidade. Infelizmente, o maior projeto de educação que esse país já viu foi destruído aqui no estado do Rio de Janeiro, que eram os Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs, né, premiados no mundo inteiro, mas aqui destruídos pelos governos que sucederam. Por quê? Porque também, tal qual a segurança pública não é olhada como uma política de Estado, e aí você tem recortes de continuidade, a política de educação também não é. Aliás, isso é um dos grandes males que atingem qualquer tipo de política pública no nosso Estado. E aí o Nazaré falava também da ordem política. E aí eu digo, a gente tem que promover uma radicalização democrática, inclusive quando a gente fala de polícia, de segurança pública. E isso a gente vai conseguir como? Fiscalizando mais a polícia, abrindo as caixas, né, abrindo as caixas herméticas das polícias para que a sociedade mergulhe nelas, trazendo a academia para discutir a polícia, né? Isso é fundamental. E aí eu já escutei assim, às vezes as pessoas falando assim, porque os policiais precisam ser mais qualificados. Eu acho muito legal, mas a gente tem que sempre perguntar, qualificado para quê? Porque um policial do BOP é extremamente qualificado. Mas qual é o tipo de qualificação que a sociedade democrática almeja? Talvez não exista policial mais qualificado no Rio de Janeiro do que os policiais do BOP. Será que é esse tipo de qualificação que a gente espera? Eu acho que não, a não ser para situações excepcionais. Mas, por exemplo, e aí finalizando, eu vou citar como muitas vezes a sociedade é hipócrita também, e a gente tem que descortinar isso quando a gente discute segurança. Eu sou mestre em ciência política, e um dia eu estava no meu programa conversando com um professor, já lá pelas altas horas da noite, tomando uma, e aí o professor disse para mim assim, poxa, mas que violência que iam praticar com você quando você entrou no concurso e tal. Eu falei, mas como assim, professor? Ele falou, você ia ser barrado no concurso. Eu falei, mas como que eu ia ser barrado? O concurso tinha 8 questões, o único aluno que respondeu às 8 foi eu. Fizeram um enunciado mal feito e podia responder 2 ou 8. Eu respondi às 8. Para o mestrado. E eu fui o segundo colocado no mestrado. Fui o único que respondeu às 8. Como que eu ia ser barrado? Não, você ia ser barrado porque um professor que era muito influente na banca, ele achava que pelo fato de você ser policial, você não podia fazer o mestrado. E a gente tem que contestar esse tipo de coisa. Ou a gente quer verdadeiramente uma polícia mais preparada e cidadã, e aí a gente tem que abrir as instituições para o debate amplo, ou a gente vai ficar remando aí e discutindo na espuma das questões. Então, essa radicalização democrática do aparelho policial é fundamental para que a gente possa construir um novo modelo de segurança. E assim, com muito republicanismo, de forma muito democrática, não existe paradigma maior na construção de uma nova política de segurança no Estado brasileiro que o paradigma dos direitos humanos. A gente não vai mudar
a lógica da segurança pública se a gente não tiver, na ponta dessa lógica da segurança pública, o olhar de garantia, de respeito aos direitos humanos. Não se constrói uma outra segurança pública se o Estado brasileiro não passar a respeitar os direitos humanos, inclusive também os direitos humanos dos policiais, que muitas vezes também são violados. Então, os direitos humanos são um grande paradigma que a gente tem que colocar no debate da segurança pública. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Everton. Muito obrigada. Passar a palavra para o João. João Trajano. Bom, inicialmente eu quero agradecer os organizadores desse encontro. É um prazer enorme dividir a mesa com o Everton. Eu prefiro esse. Tudo bem. Vocês estão ouvindo? Agora sim. Tá, então. Dividir a mesa com o Everton. Eu também já conheço você, tá? Eu sei o que você faz. Com a Thaís e minha grande amiga Silvia Ramos. João, fala só um pouquinho assim mais próximo para que as pessoas possam te ouvir melhor. Isso. Seguindo a sugestão da Thaís, eu me apresento, eu sou cientista político, né, professor da UERJ desde 1995, e em 2002, meu colega, também professor da UERJ, ambos na época, Departamento de Ciências Sociais da UERJ, hoje Instituto de Ciências Sociais, ele professor de Metodologia e Sociologia, eu de Ciência Política, o professor Inácio Cano. Nós tínhamos cada um sua trajetória, seu perfil, suas preferências metodológicas, intelectuais, enfim, mas ambos atuávamos como pesquisadores na área de violência, tínhamos algum lastro e tal. E a partir dessa experiência que nós tínhamos, cada um na sua, né, acabamos criando o Laboratório de Análise da Violência, em 2002, repito, com um colega que logo depois se afastou, José Augusto Rodrigues, professor de Sociologia também do Instituto, e a ideia nossa era criar um laboratório que cumprisse as 3 vocações que a universidade brasileira busca cumprir: ensino, pesquisa e extensão, né? Nós dois somos professores do programa de pós-graduação de Ciências Sociais do nosso instituto, e aí criamos o laboratório na expectativa de formar com os estudantes de graduação e receber para o programa de pós-graduação estudantes que tivessem interesse em atuar em pesquisa nessa área, formá-los metodologicamente, teoricamente, orientá-los, não é? Estabelecer o LAV como uma referência de diálogo com entidades da sociedade civil e do Estado, não é? Estabelecendo parceria, somos parceiros do SESEC desde que o SESEC foi criado. Na verdade, o SESEC, inclusive, foi criado antes, né? Desde que nós criamos o LAV, somos parceiros do SESEC, somos parceiros muito estreitos do Observatório de Favelas, que atua na Maré, atuamos no Conselho Estadual de Direitos Humanos como conselheiros, buscamos sempre trazer para ser nossos suplentes estudantes nossos interessados no ativismo também, né? Fomos conselheiros em 2 mandatos do Conselho Estadual de Segurança Pública, éramos membros do Conselho Estadual de Segurança Pública quando o atual governador extinguiu, logo no 2º ou 3º dia de mandato, o Conselho, né? Então, nós tínhamos, e eu acho que temos sido razoavelmente bem-sucedidos, né? A ambição de sermos um programa de extensão, de formação. Temos várias dissertações de mestrado e tese de doutorado no campo, inclusive algumas delas defendidas por policiais civis e militares, né, que são muito bem recebidos lá. Não tem, é policial civil, bom, tira meio ponto só, não vamos reprovar não, tira meio ponto e vamos ver se ele aguenta. E fazemos pesquisas, né?
nesse campo. Nós dois, tanto eu quanto o Inácio, temos muitas diferenças, somos perfis muito diferentes intelectualmente, falando, enfim, mas nós tínhamos na nossa trajetória uma outra coisa em comum, uma passagem pelo ISER, que é uma organização não governamental tradicional do Rio de Janeiro. Ano que vem ela faz 50 anos, ela é de 1970, né? E o Inácio foi uma das primeiras instituições em que o Inácio trabalhou quando chegou no Brasil, e eu comecei a trabalhar no ISER, e na época eu estava começando o meu doutoramento sob a orientação do Luiz Eduardo Soares, que já havia sido meu orientador no mestrado, no antigo LUPERJ, e estava montando o que viria a ser um dos primeiros, não era o primeiro, mas um dos primeiros grupos de pesquisa no campo da segurança pública aqui no Rio, em 1993. Eu menciono isso em função do pedido da Thaís, mas também porque 93 não foi um ano qualquer, né? Foi um ano interessante para mim profissionalmente, para minha formação, foi o ano da chacina da Candelária, foi o ano da chacina de Vigário Geral, foi o ano em que fomos muito infelizes no Rio de Janeiro, né? Isso foi em 1993. Isso significa que desde 1993 eu estou falando quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Há uns 5, 6 anos, um jornalista, eu não lembro qual era o veículo, porque coincidentemente a gente parou de conversar, mas era um jornalista que recorrentemente me procurava, entrava em contato comigo, sempre que tinha uma tragédia. Minha filha, desde pequena, quando eu chegava em casa, ela perguntava para mim qual foi a tragédia de hoje, é porque o telefone tinha ficado tocando, né, com o jornalista atrás da gente e tal. Aí o jornalista, uma vez, esse rapaz, ele me fez uma pergunta qualquer e tal, e aí a gente respondi, super atencioso. O rapaz era muito gentil também, respeitoso nas matérias que ele escrevia e tal. E como a gente já tinha algum contato, ele, no final da conversa, agradeceu e disse: professor, só me desculpe, mas nós já temos esse contato há tanto tempo e tal, mas o senhor responde para mim sempre a mesma coisa. E aí eu respondi, mas assim na lata, como se eu estivesse esperando essa pergunta, né? Eu falei: mas você me faz as mesmas perguntas nas mesmas circunstâncias. Como você queria que eu respondesse diferente? Eu teria que mudar muito, né? Por que eu estou falando isso, né? Bom, essa é a minha introdução. Me apresentei a vocês e reitero o agradecimento e a expectativa do LAVE. Realmente, não somente eu, mas meus colegas, hoje somos eu, Inácio, Dorian Borges e Eduardo Ribeiro. O Eduardo Ribeiro, inclusive, é uma espécie de ciclo completo do LAVE, porque ele foi nosso primeiro bolsista de iniciação científica, fez doutorado, fez graduação conosco, fez doutorado conosco e hoje é professor do PPCIS, do Instituto. Nós somos 4 hoje, então, professores. Nos últimos 10 anos, se vocês pensarem bem, focando basicamente no Rio de Janeiro, eu vou ser bem breve e não vou apresentar dados, nada disso. É duro falar depois da Silvia e do Everton. Thaís me deixou numa roubada, né? Eu vou me virar do jeito que der e vou tentar ser breve. Tá? Se a gente fizer uma série histórica, vocês economistas gostam muito de série histórica, né? Sociólogos também. Vamos pensar 2008. Né? De 2008 até 2018, 2019, o Rio de Janeiro vivia um período relativamente próximo, do ponto de vista da política de segurança, ao que a gente vive hoje. Né? 2018 teve a operação famosa do Alemão, né? Que houve, se não me engano, 11 mortes mal explicadíssimas, não é? Uma relação muito tensa de nós, professores e ativistas, com então o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, que no início da gestão Sérgio Cabral tinha nos convidado, Silvia estava presente, né, a Secretaria de Segurança para conversar sobre uma nova política de segurança, o que ele achava que a gente podia sugerir e tal. Nós consumimos muito tempo, muitas reuniões com ele, muitas reuniões só entre nós e tal, e de repente víamos a polícia do Beltrame fazer a mesma coisa de sempre, que nos parecia a mesma coisa, nos fazia lembrar 1993,
quando eu começava a fazer a pesquisa. Então, nós tivemos, em 2008, assim, início do governo Sérgio Cabral. Depois tivemos uma experiência que, quase por acaso, virou uma grande grife, uma grande moda, né? O Rio de Janeiro, de repente, passou a ser referência no Brasil, não como o estado ou a cidade do caos, mas como o estado que tinha inventado a experiência das UPPs, né? Ocupação do território sem armas, focado no desarmamento, focado no não enfrentamento, com uma série de problemas, uma série de conflitos, mas o Rio de Janeiro passa por isso. Há uma redução nesse período da letalidade dolosa no Rio, no estado e, sobretudo, na sua região metropolitana, na sua capital, sobretudo. Há uma redução brutal das execuções perpetradas, das mortes, dos autos de resistência. Eu não consigo ficar decorando nomes novos, conceitos. Pois é, então, todo mundo entende. Uma redução brutal dos autos de resistência e tal. As UPPs viram uma grife, viram uma referência, e aí, de repente, elas começam a fazer água novamente. A gente tem um processo de retomada, né, da violência letal, uma retomada da retórica das ocupações, da guerra às drogas, da guerra ao crime organizado. A gente tem um aumento, um crescimento muito lento, mas muito consistente, dos homicídios e também dos autos de resistência e também das mortes policiais em ação ou em seus horários de descanso e tal. Tá? Isso numa série histórica de 10 anos, uma série histórica, né? 10 anos. Se a gente extrapolar isso para 1980, e se a gente extrapolar isso não somente para o Rio de Janeiro, para o Brasil, a gente vai ter um resultado muito curioso. Eu, para exemplificar o meu ponto, fui ao primeiro mapa da violência publicado que eu tenha conhecimento. Foi uma publicação do Instituto Sangari, sob coordenação do Jacobo Weisselwitz, que foi o primeiro cara que fez isso aqui no Brasil, que eu saiba, né, com dados de qualidade muito discutível, tá? Eram os dados que a gente tinha na época, tá? Então, os dados complicados, eles não têm o trabalho, a depuração dos dados de hoje, tá? Então, não é, do ponto de vista metodológico, muito seguro fazer comparações dos dados que o Jacobo tem em 1998 para os dados que ele próprio trabalha hoje, com que ele próprio trabalha hoje, e para os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que, em parceria com o IPEA, tem produzido todo ano, colocado na rua, apanhados sobre a violência e a letalidade no Brasil. Mas só a título, um exercício livre de aproximação, eu fui olhar. Estava escrevendo um ensaio para publicação, então eu fui olhar. Aí eu vi um dado muito curioso, porque, segundo essa publicação, os dados, ele começa a trabalhar com os dados de 1980. Aí, olha só que curioso, em 1980, a taxa de mortes por 100 mil habitantes, de homicídio, por 100 mil habitantes no Brasil, era de 23 vítimas. Isso em 1980. Aí, ele vai crescendo. 10 anos depois, em 1990, a taxa alcança 30. Tá? Até que, em 96, que é o último ano da série, repito, a publicação de 98, a taxa é de 31 mortos por 100 mil habitantes. Tá? Aí eu, só por curiosidade, fui olhar o Atlas, na época era o último que eu olhei, isso já é o penúltimo, publicado pelo IPEA em parceria com o Fórum Brasileiro, para ver os números. Né? Pois bem, em 2006, que é o primeiro ano da penúltima publicação do IPEA e do Fórum Brasileiro, as taxas eram a taxa era de 26,6 mortes por 100 mil habitantes. E em 2016, o último ano da série, 30,3 por 100 mil habitantes. Tudo bem, eu repito, eu sei que comparar esses dados é complicado do ponto de vista metodológico, mas como exercício livre de aproximação possível com as informações que nós dispomos,
Vejam coincidência. A gente tinha 31 por 100 mil em 96 e em 2016, 20 anos depois, a gente tinha 30,3 mortos. O que significa isso? Significa, se a gente volta a 80, que nós já tiramos 2 presidentes da República por impeachment, nós já debelamos enfrentamos e debelamos uma hiperinflação depois de várias tentativas fracassadas, né? Já somos capazes de produzir informação super qualificada sobre violência, criminalidade no Brasil e comparar coisas que a gente não fazia em 1993, quando houve a chacina de Vigário Geral e da Candelária, né? E as coisas continuam do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A gente não andou. Assim como 3 ou 4 anos de UPP, com ligeiras reduções nas taxas de homicídio, não representam nada se a gente fizer esse mesmo exercício que eu estou fazendo aqui no plano nacional. Né? Essa é a sensação que eu tenho hoje. Né? Eu sou um cientista político que trabalha com teoria. Nós trabalhamos com teoria, temos um hábito, e temos quase que a obrigação profissional, de incorporar ao nosso trabalho uma espécie de exercício reflexivo de revisão de paradigmas. Por quê? Porque nós somos obrigados, sobretudo se a gente trabalha com teoria, mas também está olhando a empiria, nós somos obrigados a ver se os paradigmas que a gente está usando estão funcionando adequadamente. Se eu trabalho com pesquisa no campo da segurança pública, eu estou condenado a lidar com um objeto de pesquisa acadêmica, um objeto de pesquisa científica que tem uma interface pública inevitável, ainda mais se tratando do Brasil e do Rio de Janeiro, exatamente pelo que o Everton e a Silvia e a própria Thaís, em 3 minutos de intervenção, colocaram. Então, um dos exercícios que hoje eu conduzo nas minhas pesquisas, no âmbito do laboratório, é pensar criticamente os paradigmas que têm orientado tanto a nossa pesquisa empírica, acadêmica, quanto os resultados produzidos por esse paradigma que, de alguma forma, orientam o nosso ativismo. Porque nós somos ativistas. Né? Ninguém que organiza um laboratório com a intenção de formar pesquisadores, de dialogar com a sociedade civil e com agentes do Estado também, que quiserem conversar com a gente. Né? Pode se furtar de admitir que há ativismo na sua produção científica. Né? Ter isso em mente, claro, conter, não deixar contaminar, mas isso está em questão. Né? O que fazer em relação a esse diagnóstico, que eu reconheço não é um diagnóstico dos mais animadores. Né? Eu acho que a gente trabalhou o campo da segurança pública, tanto do ponto de vista das pesquisas, quanto do ponto de vista do ponto de vista da ação, residiu fundamentalmente em 3 eixos. Primeiro, articulação das discussões de segurança pública às questões dos direitos humanos. Segundo, pensar a segurança pública e boa parte dos seus reveses como fatores decorrentes de gestão, trazendo, inclusive, para o campo uma retórica que é uma retórica que está em moda e que cola bem. Discurso da gestão, gerenciamento, né? Isso é uma coisa que está aí, né? Está na agenda e que colonizou o campo da segurança pública, tanto do ponto de vista da pesquisa quanto do ponto de vista do ativismo, pensando sobretudo as agências policiais, como se os grandes problemas das nossas agências policiais fossem questões de gestão. Eu discordo disso. Eu discordo. E terceiro, uma espécie de constitucionalização
do debate da segurança pública. Como se, por exemplo, o grande problema das polícias fosse o tal do artigo 144, que tem que ser mudado. Um artigo micro, que não diz absolutamente nada, que não regula coisa nenhuma. Mas existe um foco, gente séria, gente sofisticada e gente comprometida que aposta nisso. A minha aposta hoje é que, embora esses 3 eixos tenham cumprido seu papel, tenham rendido e tenham um potencial de rendimento futuro, eles nos fizeram perder o foco principal, ou talvez foco principal, que é a questão política. A Thaís falou que eu preciso concluir, e eu quero concluir mesmo, porque eu vim aqui para conversar, e a gente tem muito, eu acho, que conversar, né? Mas eu concluo, então, dizendo o seguinte, olha, essas pessoas que estão sendo mortas, cujo perfil... Porque tem isso também, isso é muito importante a gente fazer, isso que a Silvia fez aqui é precioso. A gente tem que fazer e fazer e fazer. Só que a gente sabe, Silvia, que a gente está fazendo isso e apresentando esses dados aos 15 anos, não é verdade? E a reação dos públicos é a mesma que vocês tiveram. Não é? É a mesma, sabe? É assim como a reação dos meios de comunicação, quando a gente publica o Atlas da Violência, é a mesma. Mas, porra, mas é o mesmo resultado do ano passado. É o mesmo... né? Eu, obviamente, não me entendam mal, não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Elas, obviamente, são importantes. Mas a gente rotinizou. A gente rotinizou isso. É como se cada um... É perverso o que eu vou dizer, mas é como se cada um tivesse encontrado um lugar. Nessa lógica que se alimenta... E aí é o que eu acho, é a minha aposta hoje. Por escolhas. Por escolhas. Por perverso que pareça, aparentemente, nos processos decisórios que têm sido tomados, esse contingente que morre não faz falta. Não são inimigos. Os jovens negros não são os inimigos das elites. Eles simplesmente não são tão necessários que a gente não possa prescindir de uma parcela deles. Escolha. Essa garotada está sendo morta por escolhas, mas a escolha não é do cara que puxa o gatilho. E o cara que puxa o gatilho, ele não puxa o gatilho porque há um problema de gestão de pessoas na polícia militar ou de mau uso dos recursos públicos na polícia civil. É porque as escolhas políticas têm orientado esses agentes a agir dessa forma. Se faz algum sentido o que eu estou fazendo, seria legal, sem prejuízo de tudo isso que já foi feito e pode continuar sendo feito, a gente chegar a olhar para a política. O Wilson Witzel não foi um fenômeno forjado nas vésperas das eleições. Ele é a serpente que saiu de um ovo que está sendo chocado há 3 décadas. E a gente faz... É isso. Obrigada. Eu só queria dizer que essa escolha se chama racismo estrutural. E eu acho que a Silvia falou também um pouco disso. A gente sabe quem são as pessoas que estão sendo mortas, qual é o público, qual é o perfil. Existe essa escolha. E é muito mais de 30 anos. Não. Sim. É o reflexo, porque... Enfim. Bom, acho que a gente ainda tem tempo para 3 perguntinhas. Calma. Quem mais? Bruno. Bem, primeiro queria agradecer a presença de todos, né? A Flávia, a Clícia, né? E os demais envolvidos. Sabe a dificuldade que é montar esse evento, conseguir, enfim, de fato uma mesa substantiva, como a gente está percebendo, né? Ou seja, que trouxe de fato cada um uma contribuição, mostrando que no Rio de Janeiro há um debate sobre segurança pública,
não é só operações, como a professora Silva colocou, mas, de fato, aqui no Rio de Janeiro tem uma inteligência que o desafio é ser melhor utilizado do ponto de vista das ações dos governos, evidentemente, como aí eu pego a fala do professor João, né, que colocaria claramente que em 3 décadas, né, você tem ali algo sendo estruturado. Né? Então, o desafio também, eu pego do outro lado que o Eco falou, que há experiência para um outro modelo, que há 3 décadas atrás foi abandonado e poderia, de fato, ser recolocado essas questões. A minha pergunta, bem especificamente, e aí talvez seja como especialista na questão regional, territorial, é que a discussão de política pública ela é uma discussão setorial. Né? É igual você discutir o problema do emprego, o problema da infraestrutura, mas se você somar todas essas coisas, é uma discussão do território. E o grande desafio, talvez, é tirar a segurança pública do lugar confortável que ela se coloca como política setorial. E quando você discute só política setorial, você afasta a discussão do compromisso que tem que ter com o desenvolvimento de territórios. Você pode buscar indicadores em redução de homicídio, redução de roubos, mas não a discussão, você está de fato, naquelas regiões onde tem as ações, você está gerando desenvolvimento desses territórios? Essa política de segurança está ajudando a criar a infraestrutura necessária, aonde então é multidimensional isso, e ela é uma dessas dimensões, para gerar o desenvolvimento desses territórios, pensando aqui, aí eu, no meu caso, meu chapéu de economista, gerar emprego e renda, está tornando essas regiões mais seguras para gerar emprego e renda nesses territórios? Ou, de fato, está afastando a economia, a possibilidade daquelas regiões ali terem áreas ativamente inseridas dentro do setor econômico, de uma maneira formal, de uma maneira gerando, adensando estruturas produtivas, esse tipo de coisa. Eu gosto, às vezes, de falar nas minhas falas que, geralmente, um território que está em guerra é um território onde você não tem possibilidade de desenvolvimento econômico, porque onde tem guerra, eu nunca vi nenhum país em guerra que está progredindo economicamente. Geralmente, ao contrário, ao final da guerra, você tem que fazer uma política de recuperação, de reestruturação econômica. Então, a permanente colocação de alguns territórios em um ambiente de guerra cria um impasse, ao meu ver, é isso que eu queria colocar para a mesa, para o desenvolvimento desses territórios do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social. Então, eu acho que esse é um pouco o desafio que eu queria colocar para a mesa, né? Como sair desse espaço do setorial e articular propriamente isso numa política, que é um desafio para o Rio de Janeiro, porque inexiste aqui, territorializada, né? Onde, então, os indicadores vão ser do ponto de vista da capacidade, metas para o desenvolvimento desses territórios. Então, meu nome é Clícia, eu sou economista, funcionária do IBGE e sou conselheira aqui no Corecon, e eu acho que a gente podia começar falando de Joaquim Nabuco, né, que falou da herança da sociedade escravocrata para nós, não só nos últimos 30 anos, mas talvez 300 anos, né? Então, 2 questões. A primeira é o corte de classe na análise de vocês, né? Existe acho que é consenso de todos de que a sociedade brasileira é racista, né? E seguindo, então, essa leitura do Joaquim Nabuco, e que existe uma sobreposição da questão da cor, raça, sobre a questão de classe no Brasil, e talvez a dinâmica social que produz esse ambiente de violência deva incluir essa discussão do combate entre as classes. A outra coisa que eu gostaria de lembrar, assim, botando como questão para a mesa, é que nós falamos dos negros pobres encarcerados, e o IBGE tem uma estatística sobre restrições de acesso, em que fala de arranjos de domicílio, e a mulher negra com filhos e sem companheiro, ela tem uma condição de vida muito complicada, né?
e a principal restrição de acesso dela é em relação à proteção social. É maior do que a educação, é a restrição maior do que a restrição à educação, é uma restrição maior do que a saneamento básico, por exemplo. E isso perdurou apesar de toda a política social. Eu acabo de fazer um curso com o professor Januzzi sobre políticas sociais, e ele colocou a dificuldade de se negociar dentro das burocracias, nos vários níveis, né? Porque as políticas de assistência social é um arranjo que vem do governo federal até o nível municipal, que em última instância é o responsável, até o momento, sobre essa questão de assistência. E tendo em vista que nós estamos tendo uma revisão do projeto de Estado colocado dentro da Constituição de 88, vemos uma desarticulação muito forte, quer dizer, já estamos ruim e essas mulheres sentem dificuldade de acesso a essa assistência social. Imagine na situação que se coloca para o futuro. E aí, queria lembrar que, além da questão da geração de renda e emprego, eu, como economista, eu acredito que educação e saúde não devam ser serviços que passem pelo mecanismo de alocação de mercado. Devem ser públicos, né, de acesso universal, e que a sua alocação não deve ser feita por meio de preço, e, portanto, aquela possibilidade de assistência social em que você entrega um dinheiro para a pessoa para que ela vá ao mercado atrás desses serviços, da compra desses serviços por meio de mercado, não produz o que a gente deseja, que é igualdade social. Obrigada. Bom, eu sou o Wellington Leonardo, atualmente estou presidente do Conselho Federal de Economia e sou estou presidente do Conselho Federal de Economia. Não é o Corecon é regional. Não, é regional. Federal. E sou vice-presidente da Associação de Economistas Latino-Americanos e Caribenhos, para o Cone Sul. A minha pergunta é no seguinte sentido, assim, sendo muito objetivo. Até onde os palestrantes imaginam que é possível uma situação diferente desse cenário, né, que se repete há 20, 30, 40 anos, em função do modelo pelo qual nós optamos? É possível ter uma sociedade diferente? É possível ter uma sociedade que não mate, né, os mais pobres, os negros, os mais desassistidos, com o modelo de sociedade que nós construímos? Eu queria a opinião de cada um de vocês desse ponto de vista. Por que eu faço essa pergunta? Porque, para mim, é muito importante, aí é coisa da trajetória da minha formação, que a gente saia um pouco apenas dos problemas localizados, em qualquer circunstância que seja, para que a gente amplie o nosso horizonte e perceba, bom, mas se esse é o modelo que a gente construiu, nesse modelo é possível rever essa questão, solucionar, minimizar as desigualdades e essa mortandade absurda? Obrigado. Vamos fechar com 4, que o Marcelo também quer fazer uma. Só para acrescentar mais um item ao debate que não foi citado, eu gostaria de uma apreciação, inclusive da Thaís também, sobre esse fenômeno das milícias, né? Parece ser a novidade aí na área de segurança. Tentando limpar a barra dos jornalistas que fazem sempre as mesmas perguntas, eu acho que esse seria talvez o tema novo, né? Apesar de não tão novo, já vem, né? Milícia Rio das Pedras vem lá dos anos 50, mas, de fato, nos últimos 10 anos para cá, um crescimento exponencial e com áreas inteiras da cidade controladas por esses grupos, né? E que fenômeno é esse, né? Quer dizer, são militares, né, em geral, são policiais, né? Quem são essas pessoas e por que isso está acontecendo e o que isso traz de novidade aí nesse xadrez aí de algo que já era bastante complicado e agora tem esse novo elemento, um crime organizado com raízes, braços dentro do executivo, do legislativo, do judiciário e até talvez dentro do Palácio Planalto, né? Então, uma breve apreciação aí desse novo fenômeno seria interessante. Marcelo, pode trazer o microfone para a gente, por favor? Quem quer começar?
Pode? Vamos ser breve, tá, gente? Nas respostas. Vou ser bem breve, destacar um ponto de cada uma das intervenções. Em relação à questão da raça, classe e tal, existem evidências empíricas bem eloquentes. O IBGE publicou hoje um estudo, né? O jovem negro ele tem 2,7% mais chance de ser morto do que o jovem branco. Aí quando você inclui, o LAV tem trabalhos com essa pegada, porque isso era uma polêmica entre colegas, entre sociólogos e tal, e o LAV tem um pessoal bom nisso, o Dorian é muito bom nisso, o Eduardo é muito bom, o Inácio, obviamente, e há vários testes, né, que revelam que mesmo nas classes pobres, né, o negro ele é objeto privilegiado da violência letal. Então há uma questão de classe, evidentemente, mas há uma questão racial que a gente tem que repetir. Não é porque a gente repete isso há uns 15 anos que a gente vai deixar de falar, porque senão cai no esquecimento, né? É um pouco entediante às vezes para nós, né, porque a gente queria ultrapassar, né? A culpa não é do jornalista que pergunta, o jornalista faz a mesma pergunta porque as coisas não andam, né? As coisas não mudam. Na economia, por exemplo, as perguntas que eram feitas sobre inflação não cabem mais, porque as coisas mudaram, não é? Não foi fácil mudar, mudaram, né? Em relação ao ciclo, eu acho que é óbvio que é possível, até a cultura muda. O Everton mencionou qual é a polícia que a sociedade quer e tal. A gente escuta muito isso de policial, às vezes inclusive justificando. Não, mas eu sento o pau porque é isso que a polícia quer que eu faça e tal. Mas acontece que a cultura ela também não é um dado da natureza, ela é uma construção coletiva, ela é uma construção social que se produz ao longo dos ciclos históricos, né? Agora, tem que ter vontade e tem que assumir os ônus da decisão escolhida, tem que montar a coalizão, é política, tem que montar a coalizão, tem que aguentar o tranco, né? Eu não morro de amores, muito pelo contrário, mas o Fernando Henrique resolveu aguentar o tranco, juntou um grupo que resolveu aguentar o tranco, deu o jeito dele, né? Eu não gosto nem do personagem, e ao longo dos anos passei a gostar cada vez menos, né? E hoje é uma figura, infelizmente, lamentável, é um espectro de homem público, mas o cara aguentou o tranco, né? Mudanças podem ocorrer, não são simples, não são fáceis, e não são mudanças gerenciais, não são choques de gestão. Sabe? Com choque de gestão a gente não muda nem a dinâmica da nossa residência, quanto mais o problema da segurança pública no Brasil. E as milícias, se eu tivesse que hoje elencar um problema de enfrentamento no Rio de Janeiro, talvez fossem as milícias. Por quê? Porque uma das coisas perversas da nossa situação no Rio de Janeiro é que o Estado está há 30 anos lutando contra moinhos de vento. Porque se o crime fosse organizado, a gente não tinha os índices de violência que a gente tem. Se o crime fosse organizado de fato, a gente estaria vivendo com taxas europeias. Em São Paulo teve uma redução bizarra, né, dos índices de homicídio doloso e tal, e tem mantido. Não existe um sociólogo paulista que você converse no tete-a-tete que não diga, olha, é difícil provar empiricamente, mas a gente tem antropólogo fazendo o campo, a gente tem os dados empíricos, as pesquisas estatísticas, mas a gente tem campo também. A gente está fazendo entrevista na comunidade, a gente está fazendo pesquisa no presídio. O governo compôs com o PCC. O governo compôs com o PCC e pronto, pacificou. Quando a coisa desafina, o PCC manda o recado. E o Estado recebe o recado e reage no mesmo tom. E aí a gente senta e conversa de novo. Eu, obviamente, não acho que isso seja a solução, né? Mas, obviamente, a gente não tem no Rio de Janeiro nem perto da articulação da organização que o PCC conseguiu em São Paulo. Talvez a milícia vá conseguir isso um dia, mas aí é a, aspas, pacificação pela pior maneira possível, né? Pela, finalmente, organização do crime organizado. O crime no Rio de Janeiro não é organizado. E o mais grave, o Estado hoje
é um player. Ele é um ator disputando, interferindo na disputa territorial. A despeito das buchas quererem ou não fazer isso, porque é claro que isso acaba sobrando para os policiais também, que não estão gostando dessa brincadeira. Mas o Estado do Rio é tradicionalmente um player na disputa pela organização do crime do Rio de Janeiro. Eu não tenho a menor dúvida disso. E o lugar para a gente olhar, inclusive sociologicamente, os lugares são Alerj, câmaras municipais de municípios da Baixada, Câmara Municipal do Rio de Janeiro, câmaras municipais de vários municípios da região dos Lagos, Paraty, tá? A gente tem esse mapa. 30 anos atrás a gente não tinha. Hoje a gente tem. Graças a esse trabalho, batalha, ralação, mas isso não é o suficiente. Bom, já falei muito, então... Pode falar. Vamos lá. Pergunta aqui do Bruno. De fato, com essa lógica belicista, né, nesses territórios, fica muito complicado, efetivamente, se construir ali algum nível de desenvolvimento, né? Eu costumo muito sempre citar, por exemplo, o território ali da Maré, né? As crianças na Maré, elas chegam a ficar 3 meses por ano sem aula. Como é que você vai construir algo diferente em termos de desenvolvimento humano, em termos de desenvolvimento econômico, nesse tipo de condição, né? Como é que uma criança vai estudar? E aí pegando, talvez, a parcela mais frágil da sociedade, que são as crianças, né? Como é que a gente vai construir algo diferente em termos de desenvolvimento se esse segmento social, né, ele é afetado diretamente? Como é que uma criança estuda no meio de um tiroteio, né? Aliás, o Brasil, ele quer mágica em tudo, né? Como é que uma criança estuda com fome, né? Então, assim, realmente... E aí a gente vê também, um fenômeno meio dialético, né? Aí eu não sei se Tostine vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Porque, por exemplo, a gente vê ali, quando a gente olha, por exemplo, para a Avenida Brasil, a gente vê um processo de esvaziamento econômico assim brutal, né? É um verdadeiro cemitério de empresas. E aí a gente não sabe se é o produto da violência ali das comunidades no entorno que está gerando esvaziamento, ou se é o esvaziamento que está gerando o produto da violência ali naquelas comunidades, né? São fenômenos que a gente tem que observar. Realmente, com esse estado beligerante, com essa condição conflagrada que a gente vive, é muito difícil que a gente consiga desenvolver, do ponto de vista humano, do ponto de vista social e econômico, alguma coisa. Com relação à questão do racismo, também é uma realidade. E, para isso, basta a gente olhar quem é preso, né? Para isso, basta olhar quem é preso. E aí a gente tem que também olhar a legislação, né? Quando a gente olha a legislação, a gente vê que a legislação ela vai no sentido de criminalizar determinadas condutas que se a gente parar para olhar verdadeiramente se essas condutas são mais ou menos danosas, se você olhar com um pouco mais de cuidado, você vai, no mínimo, desconfiar. O que é mais danoso para a sociedade? Por exemplo, um crime de corrupção de colarinho branco, de repente de alguém que desvia dinheiro de merenda escolar, né? Desvia dinheiro da saúde, que produz morte de centenas de milhares de pessoas, ou um crime da venda de um produto nocivo à saúde que é reprovável socialmente, como é a venda das drogas. Eu, particularmente, me associo a um grupo de policiais que pensa que esse debate, por exemplo, da regulamentação do uso das drogas é um debate urgente na sociedade. O custo social, econômico do combate da guerra às drogas, para nós, pelo menos para esse grupo que eu me associo, é muito maior do que se a gente regulamentasse esse tipo de conduta, né? Então, assim, quando a gente olha ali a legislação, para mim, é muito mais danoso socialmente o cara que desvia dinheiro de merenda, o cara que desvia dinheiro da saúde, ele produz muito mais violência contra a sociedade. Só que quando a gente vai ver a legislação, ela penaliza muito mais o garoto da favela que vende o entorpecente,
né? E até nessa questão também tem um recorte de classe. E aí a gente, mais uma vez, tem que derrubar a hipocrisia no Estado brasileiro. A gente, quando vai discutir a questão do tráfico, a gente ainda criou uma nova barreira, que é o seguinte: o consumidor de droga, e eu sei que existem territórios que a venda de droga, como por exemplo a Rocinha, a própria economia local sustenta a venda de droga, mas quando a gente vai discutir a questão da droga, a gente discute o seguinte: uma despenalização para o usuário, cidadão de classe média, branco, né? Ele é somente uma vítima, e eu estou aqui discutindo com muita amplitude. Mas o garoto da favela, ele é sempre considerado ali o bandido, né? Então, eu acho, e aí tem um recorte de classe muito claro nisso, porque o garoto que está vendendo droga é o garoto da favela, o garoto negro, o garoto pobre, né? Então, a estrutura da sociedade brasileira, ela é racista, não tem, e o aparato de segurança ele é feito nesse sentido, para criminalizar efetivamente os mais pobres, os negros. É a história do nosso Estado. Quando você pergunta também sobre a questão, é possível um novo modelo? Eu sou um cara esperançoso. Eu acho que quando a gente faz isso aqui, eu acredito que é possível a gente construir um novo paradigma. Agora, a gente vai ter que discutir de forma muito séria questões, inclusive, estruturais. A violência ela tem, talvez, duas perspectivas uma perspectiva que tangencia mais aqui, que toca na gente, que é essa violência cotidiana, né, essa violência que nos faz nos encarcerarmos, né? A gente cada dia mais está preso. A gente está cada dia mais em fortalezas, tentando se proteger do público. Mas tem uma outra violência. E aí, quando alguém perguntou, o Bruno, acho que foi, que a gente discute muito setorialmente, tem outro tipo de violência que gera essa violência que nos toca, que a gente não discute. Que é a violência, por exemplo, quando a gente vai olhar para a perspectiva da drenagem dos recursos econômicos do nosso povo, que produz a incapacidade do Estado brasileiro de investir, que garante para a banca, para o mercado, para a banca aí, taxas extorsivas de juros. A incapacidade do Estado brasileiro de investir, uma dívida pública aí chegando a 47%. E aí onde que a gente promove outro tipo de política para mudar esse quadro? Isso é produto de quê? De séculos de uma história de dominação, né, de grupos econômicos internacionais associados a grupos econômicos nacionais que aceitaram literalmente ganhar uma migalha nessa divisão internacional, e o custo disso é a mortalidade de uma parcela da nossa sociedade. Como o professor falou, uma parcela de pessoas que são dispensáveis. E aí a gente vai ter que discutir isso. Não adianta discutir se eu vou usar um armamento XY, se eu vou usar o caveirão. Aliás, caveirão que eu só vi, os caveirões do Rio de Janeiro, né, o veículo blindado, eu só vi lá na África do Sul. Os que tem agora no Rio de Janeiro são iguaizinhos aos que tinham lá na África do Sul para manter lá a população negra sob o jugo do apartheid. São esses mesmos que tem aqui hoje. Lá eles eram azuis e amarelos e tal. Então, assim, a gente vai ter que discutir de verdade qual é o papel do Brasil na economia do mundo. A gente vai continuar subjugado ao capital internacional, e aí a gente vai continuar produzindo miséria, desemprego, desesperança, e a gente tem que criminalizar uma parcela, a gente tem que dispensar uma parcela, que em algum momento pode explodir, né? Por último, a questão das milícias. Eu não sei se... tem um dado aqui, acho que as milícias chegaram hoje, acho que a 14 cidades do Rio de Janeiro. Cerca de 2 milhões de habitantes aqui no nosso estado estão dominados hoje em áreas de milícia. A milícia, quando começou, como todos nós sabemos, dentro de uma lógica, né, de autodefesa comunitária e tal, discutindo a questão da droga. Ah, não, porque aqui a gente expulsa o traficante. E hoje a gente sabe que existem territórios. Eu, por exemplo, moro na Ilha do Governador, e eu sei que lá hoje, na Ilha do Governador, o tráfico e a milícia estão associados, né? Então, a milícia hoje é, de fato, um grande problema. Um grande problema. Eu participei de um seminário sobre a infiltração criminosa na América Central, e lá eles diziam muito isso, sobre grupos criminosos organizados que se infiltravam na máquina do Estado. É muito mais difícil de combater, gente. Porque o traficante,
O traficante, ele está ali numa perspectiva de um negócio. Ele tem um produto que ele vende e ele quer ganhar dinheiro. Inclusive pela perspectiva cultural que ele tem. Inclusive pela perspectiva cultural. O miliciano é diferente. O miliciano quer disputar a máquina do Estado. Ele não está atrás só, ele está também atrás de dinheiro. Mas ele quer o poder político. Porque ele sabe que a partir da dominação do poder político, o professor foi muito bem quando ele falou. A questão é política. Quando ele domina o poder político, ele vai ganhar dinheiro. É assim na história do mundo. Os grupos que dominaram o poder político se tornaram os grupos que ganharam dinheiro. A gente vive uma sociedade capitalista, né? Então, assim, esse é um fenômeno que a gente tem que olhar com muito cuidado. E, infelizmente, a conjuntura política no nosso país hoje, ela caminha para uma certa leniência do Estado no combate a esses grupos. E aí, corrigindo, e aí eu tenho que cumprir esse papel como policial. A gente tem que parar com essa história de que miliciano é policial, paramilitar, militar. Não, miliciano é bandido. Esse sim é criminoso. Não tem essa história, não, ele é policial. Policial não, ele é policial bandido. Para mim, o miliciano, e olha que eu não sou nem um dos defensores de políticas penais tão severas, mas o miliciano, ele corrói a máquina pública, ele destrói o Estado. Então, a gente tem que pensar até em punições até muito mais efetivas para esse tipo de fenômeno, porque é um fenômeno que vem se ampliando aqui no estado do Rio de Janeiro, e ele vai corroer, aliás, na máquina pública, no Estado, e ele vai corroer o Estado brasileiro. E aí, talvez ainda hoje, a gente já tenha dificuldade, mas é possível, talvez, ainda avançar para alguma solução. Mas na velocidade que vai, se a gente continuar leniente com isso, talvez daqui a pouco a gente não tenha mais capacidade de verdade de fazer o enfrentamento. E aí a gente vai ter uma verdadeira bomba relógio aí no nosso colo, e aí eu não sei para onde a gente vai conseguir caminhar e construir uma solução. Acho que é isso. Só uma última coisa com relação às milícias também. E aí o professor falou da questão do Estado sendo player. A gente também tem que considerar isso. O Estado brasileiro, hoje, ele atua, inclusive, fomentando a criminalidade com essas políticas de encarceramento. Né? Todo mundo sabe que o garoto ele rouba a primeira vez ali no meio da rua, ele bate uma carteira, é encarcerado. Né? Na hora que ele entrou no presídio, lá o carcereiro pergunta para ele: meu amigo, você é de que facção criminosa? Né? E aí naquele momento ele deixou de ser um simples garoto que furtou um celular na rua e ele passou a integrar uma organização, uma facção criminosa, ou seja, ele pulou de tipo penal, ele deixou de ser o furto e ele passou a ser traficante. Né? E cada vez mais que a gente encarcera, mais a gente produz criminalidade nesse sentido. O índice de reincidência criminal no sistema penal, por exemplo, adulto, é de cerca de 87%. E tem gente que abre a boca para dizer que a gente tem que sobrepenalizar criança e adolescente, que tem um índice de reincidência de 12%. Então você tira uma criança do índice de reincidência menor e joga ela no sistema, que ela vai ter muito mais possibilidade de reincidir. Então a gente tem que romper com esses ciclos demagógicos da política de segurança, esse populismo também penal, porque o Estado brasileiro está produzindo mais violência na sua ação e não está contendo a violência. E aí ele faz isso com a milícia, faz isso com o tráfico, faz isso de uma forma geral. É isso. Obrigado. Bom, gente, para a gente encerrar às 8h30, como é o nosso contrato aqui, com a Thaís, eu vou falar 5 minutos. Menos de 5. Vou falar só... Bom, as milícias, João já falou, a gente não teve a oportunidade de falar da primeira vez, são o fenômeno mais preocupante hoje do Rio de Janeiro, mais novo e mais avassalador, é muito baseado em controle de território e está produzindo um monte de fenômenos novos dentro das próprias polícias, são grupos paramilitares, então, que influem no batalhão, ou ao contrário, o batalhão é que influi para que as milícias lutem e ganhem e enfraqueçam o Comando Vermelho, para que então ocupem essas áreas, fora as áreas que não tinha ninguém ocupando, fora áreas da região metropolitana, que não são mais as favelas do Rio, áreas imensas de São Gonçalo e Itaboraí,
há menos de um mês foi achado um cemitério clandestino em Itaboraí. O cara ia de viatura para Icaraí, estava dentro da Polícia Civil, ele ia de viatura dentro do prédio dele lá em Icaraí, todo mundo pensava, o meu vizinho aqui que é policial. O cara ia pegar a viatura, chegava de manhã, entrava na delegacia ali em Itaboraí, entrava lá conhecia os processos e tal. O cara miliciano, que comandava a criminalidade ali, em acordo também com o comando do batalhão e tal. Esse monitoramento que a gente faz, vai olhar a operação onde é que é? Em área de comando vermelho. Por que tem tanta operação do 18º só na Cidade de Deus? Porque todo o entorno da Cidade de Deus já é milícia. E eu não estou falando isso só do nosso monitoramento, nem levianamente. Quem está falando isso é o Luiz Antônio Aires, o promotor da área da Zona Oeste, que estuda, que pesquisa e que processa milicianos. Disse, o 18º Batalhão está fazendo todo dia operação com helicóptero de manhã cedo, com helicóptero da Cidade de Deus, para enfraquecer o Comando Vermelho, para a milícia entrar na última área que falta em toda aquela área da Zona Oeste, que é a Cidade de Deus. Bom, é um fenômeno muito preocupante, inclusive o seguinte, as milícias cresceram tanto nos últimos anos, 4 ou 5 anos, quem que está entrando para a milícia? As pessoas que estavam ligadas à criminalidade, como roubo de veículo, outro tipo de roubo e outros crimes. É claro que esses crimes vão começar a cair, porque as milícias aumentaram. As milícias vivem de quê? De cobrar segurança de cada comerciante, em alguns bairros até de moradores, não só de comerciantes, e de oferta de serviços clandestinos ou ilegais. Então, você oferece, além do gás, com ágil, todo mundo sabe. O sinal de internet, etc. É um outro mercado e muita gente está saindo da área dos roubos e indo para a área de milícia. Então, quando a gente monitora esses crimes contra o patrimônio, tem que ficar de olho, porque isso vai começar a acontecer. Para acabar em 5 minutos, eu ia dizer o seguinte, tem jeito isso, mudar o Rio? Tem jeito, lógico que tem, é só mudar. O Rio de Janeiro é o lugar onde mais se pode mudar. No ano passado, a Polícia do Rio matou 1.500 pessoas. Esse ano, chegou setembro, nós já estamos 1.420. Sabe quanto que a Polícia de Minas matou o ano passado inteiro? 151 pessoas. Em agosto, a Polícia do Rio matou mais gente do que todas as pessoas mortas em São Paulo. Entenderam isso? São Paulo tem 40 milhões de habitantes. O Rio tem 17. O estado do Rio. O número de pessoas mortas pela Polícia do Rio de Janeiro em agosto foi 2 a mais, foi 194, e em São Paulo foi 192 homicídios. Nós chegamos a este ponto. Então, tem jeito? Tem jeito aqui do lado. Essa barbárie que o Rio de Janeiro, digamos, representa para o Rio e para o Brasil, que naturaliza, teve tiroteio? Teve tiroteio em Ipanema? Não foi em Ipanema, nem na Praça Nossa Senhora da Paz, nem na Garcia d'Água. Foi onde? Foi em Caldo da Galo, Pavãozinho. Tudo certo, normal. Morreu alguém? Morreram 2 caras lá, parece que era do tráfico. Graças a Deus, tudo normal. A gente, isso dá para acabar com isso. É só parar de colocar no centro da política de segurança. É onde mais dá para mudar, é onde mais dá para baixar. Mostre pela polícia o que está acontecendo aqui, o que acontece aqui. Agora, claro, você pega o pior das suas políticas nos últimos 20 anos. O que tem de pior guerra às drogas, criminalização do varejo e do tráfico, guerra às drogas. A gente tem um governador que fala que tem narcoterrorismo, fez um artigo para a Folha essa semana que passou, dizendo, desculpe, mas eu herdei um estado que está numa guerra às drogas e onde a gente tem que combater o narcoterrorismo. É o cara que é orgiástico na ideia da guerra e das drogas, dos narcoterroristas. Claro, se você fala isso, você pega o quê? O pior das políticas, que foi tiroteio, confronto e criminalização dos territórios, onde tem presença do tráfico, armada, e você mais combate, você favorece
essa corrida armamentista, e em alguns lugares hoje do Rio de Janeiro, passados esses anos dessa política, o problema maior não é a droga. Nem o negócio maior não é a droga. O negócio maior é a entrada de armas e de munições todos os dias. Entretanto, não é só as armas que entram, entra munição. Munição está vindo de onde, gente? Está entrando. Nesses lugares onde a gente está ouvindo tiroteio todos os dias, o fogo cruzado está monitorando. Então, assim, claro, se você tem... É como o João estava falando da política de inflação. Você, na época da inflação, você pegava o pior da política de inflação e reproduzia. A gente chegava a ter inflação de quantos chegou por cento ao ano? 300, né? Por cento ao ano. Ao ano. A gente vai perdendo. É como no caso do Rio de Janeiro. A gente saiu de 100 mortes pela polícia, passou para 500, passou para 800. Uma vez eu estava na África do Sul, lá num seminário, com policiais, e eu mostrei que no Rio estava com... Naquela época que o Rio, um pouquinho antes das UPPs, estava com mais ou menos 1000 mortes pela polícia por mês. Um policial lá falou, não, a senhora errou, tem um 0 a mais. Errou na hora de digitar. 1000 não, né? 100. Não, 1000. Não é possível, o cara dizia. Mas só no Rio de Janeiro é. Mas só pela polícia? 1000. Sabe o que ele falou? Como é que vocês deixam? E vocês deixam isso acontecer? A polícia matar, era um policial da África do Sul, falou, 1000 mortes por ano só no Rio de Janeiro, não é em todo o Brasil, não. 200 milhões de habitantes, não. Só no Rio de Janeiro, 17 milhões. 1000. Agora nós somos 1.500. Esse ano nós vamos chegar ao recorde dos recordes. E aí diz o seguinte, o Rio não tem jeito. Você pega o pior do que você faz, que gera o pior resultado e repete só o que tem de pior. Tira a política de inteligência, tira a política de prevenção, tira a política de proximidade, tira a política comunitária e só faz tiroteio e confronto. E diz assim, mas que coisa, né? O Rio não tem jeito, nós estamos numa guerra, eu também sou pai, eu também sou vítima. É fácil você reproduzir o que tem de pior. A gente enfrentou a AIDS no Brasil, como um modelo, criou um modelo. Lembra no início da história da AIDS? Era câncer gay, quase que a gente entrou nisso. Aí, claro que se você vai repetindo isso e vai inibindo as políticas, por exemplo, você vai tendo a sua capacidade de dizer a peste gay chegou e nos dominou e nos tomou. É isso que nós estamos fazendo. E o Rio, quando aparece no Jornal Nacional e etc., e no centro da política, e fica assim, onde que todo policial do Brasil quer fazer curso? No BOP. Todo policial, mesmo de Minas, onde a polícia, Minas tem 23 milhões de habitantes, 23 a 25, Rio tem 17, a polícia do Rio matou 1.500 no passado, esse ano nós vamos chegar a umas 1.100, agora depois do caso Ágata, eles deram uma parada, vamos ver, os números desse mês devem sair amanhã ou depois, do mês que passou, né, nós estamos em novembro, de outubro, vamos ver, eu acho que depois das respostas que os grupos de ativistas de favelas, os próprios jovens de favela, obrigaram o ministro do STF a se pronunciar, o presidente do Congresso a se pronunciar. Que história é essa? De sair entrando nas favelas e atirando em qualquer pessoa? Vai atirar em qualquer pessoa, porque ali está o inimigo, ali estão os jovens negros. É jovem negro? Pode atirar, porque nós vamos aceitar com essa naturalidade que nós aceitamos quando nós estamos em Ipanema, dizendo tiroteio em Ipanema? Não, é no Cantagalo Palomãozinho. A gente faz isso como sociedade, e o policial faz isso, e entra na favela atirando mesmo, e toda hora está matando. Na semana que morreu a Ágata, a polícia entrou no Jacarezinho, matou 6, isso na segunda, na quarta, 6 quem? 6 traficantes, 6 jovens negros, a gente não sabe nem os nomes. Na quarta-feira, entrou na Maré e matou 2, na quinta-feira entrou nos Prazeres, matou 2, na semana que tinha matado a Ágata, na sexta-feira de tarde, matou a Ágata no Alemão. Aí teve aquele fim do mundo. Nessa semana, a polícia já tinha matado 12 chacinas oficiais. Matar 8. Semana passada, matou 8 em Angra. 8. Isso é chacina. Morte de mais de 3 ao mesmo tempo, chacina. Nós estamos engolindo uma política que é uma política de morte, produzida pela polícia, e depois a gente acha que não tem jeito. Tem jeito, sim. É só mudar essa política, que a gente começa mudando assim, para de matar,
Estado, para de matar. Vamos começar mudando essa política por aí. Eu não estou dizendo que isso vai resolver tudo. Você faz um turnover, faz uma mudança no que tem sido a tradição política, você vai ver se a gente não consegue mudar o Rio. Vamos começar a mudar o Rio, vamos salvar vidas. Isso é totalmente possível. Bora, porque vem o jogo. Sem palavras, gente. Sem palavras para todas as intervenções de vocês. 8h34. Eu sabia que você não ia fazer em 5 minutos, Silvia. Já te conheço de outros carnavais. Gente, quero muito agradecer a presença de vocês, dos 3 que compôs hoje a mesa, João, Silvia, Everton. Um prazer imenso conhecê-lo, vocês dois, que eu ainda não tinha conhecido. Fiquei muito satisfeita com o que vocês colocaram aqui na mesa. Eu espero que quem está aqui até agora tenha também ficado bastante satisfeito com o que ouviu de todos os palestrantes. Eu queria fazer um convite, muito importante, inclusive. Eu queria convidar todo mundo que está aqui hoje, que resolveu passar essa quarta-feira à noite aqui com a gente para poder ouvir um pouco sobre a discussão da segurança pública que tem acontecido hoje, com vários olhares, para poder participar do GT de segurança, que eu estou lutando para que ele aconteça na Rede Pro Rio. Não faz sentido algum a gente discutir qualquer coisa hoje no Rio de Janeiro e não falar de segurança, porque tudo está atravessando. Pode falar de tudo que a gente quiser, mas não vai ter jeito, a segurança pública ela vai atravessar. E aí não é porque eu tenho muito interesse no estudo da segurança pública, eu acho que antes de eu ter esse interesse, a segurança pública já me atravessava. Então, ela já atravessa a história da minha família há muito tempo, inclusive. Então, eu queria convidar Everton, João, Silvia, está me enrolando, inclusive, e todos vocês para poderem participar. A gente já teve uma reunião e a gente quer retomar essa discussão. A gente ainda não sabe muito bem como é que vai ser desenhado o GT, que tipo de discussão, né? Porque também mais do mesmo, eu pelo menos estou cansada, mas se a gente tiver diversos atores compondo esse GT, a gente vai chegar num denominador comum e vai poder fazer uma boa discussão dentro do GT. Então, fica aqui no convite. Muito obrigada a todos que ficaram e tenham uma boa noite. E o Flamengo vai ganhar hoje.